terminar esse trimestre no próximo domingo. A 13ª aula fecha o trimestre. Então vamos pedir a Deus graça que nos abençoe nessa manhã. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos acrescenta na terra dos viventes. Nossa vida está nas Tuas mãos, está escondida em Ti. Então nós estamos aqui gratos, Senhor, porque Tu nos dá a possibilidade de Te servir nesse dia. Queremos viver não egoisticamente para nós mesmos, mas queremos nos encher da Tua palavra, para que Tu nos use segundo a Tua vontade, Senhor, para benefício de outros também. Então habilita-nos nessa manhã, adestra-nos, para que sejamos instrumentos afiados nas Tuas mãos, instrumentos de misericórdia, vasos de misericórdia, em favor do próximo. Nós clamamos então, Senhor, o Teu uso. Nós somos o vaso e Tu és o nosso possuidor. Utiliza nossas vidas nessa hora, Senhor. Nos habilita, nos capacita, através da revelação da Tua palavra. Que não venhamos a errar nem para a direita, nem para a esquerda. Estejamos no centro da Tua verdade. Clamamos assim, em nome de Jesus. Habilita também os Teus servos que vão chegando depois desse horário. Possam ser um conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Por sentar, vamos lá. 12ª lição. Eu diria do melhor trimestre. A paz, meus amados. Paz, Éver, paz. F5. Eu diria que nós estamos terminando um dos melhores trimestres que já foram feitos sobre o reino milenar. Vamos lá, vamos concluir então. Lição 12, as duas fases do reino. A diferença entre o reino milenar e a eternidade. Vocês são pessoas adestradas porque já foram ministrados em seminário sobre essa diferença. E esse mesmo currículo já foi ministrado há 2 anos atrás. Então, queridos, nós vamos aqui só sublinhar os detalhes técnicos dessa diferença, amém? Importantes, viu? Existem pastores, homens de Deus fiéis a Jesus, pessoas que se dedicam ao Evangelho, mas não compreendem o reino milenar. Misturam o reino milenar com a eternidade, para dizer a mesma coisa. Então, é muito importante que nós sejamos adestrados nos detalhes, para sabermos diferenciar uma fase da outra. Quem não crê no reino na terra não vê diferença entre as duas fases. Simplesmente anula, vai direto para a eternidade. Quem entende o reino na terra tem que entender que são duas fases. Não é a mesma coisa exatamente, é a continuidade. A primeira fase se dará em continuidade com a segunda, mas são fases distintas. Então vamos começar a ler os textos. Apocalipse 21, 1 e 2. Vamos ler junto com o pastor, para você não ficar só passivo ouvindo. Vamos lá? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O que há de mais distintivo, mais diferencial aqui nessa passagem, é que haverá um novo céu e uma nova terra. Muito bem, queridos. Mas a grande pergunta, mas já no milênio, já não será um novo céu e uma nova terra? E aí? Sim, não, mais ou menos. Talvez. Restaurando uma boa colocação. Na verdade, o milênio é uma grande melhora em relação ao mundo atual. Em relação a esse mundo que está agora, sendo deteriorado pela poluição, que está sendo destruído pela falta de escrúpulo humano,
A próxima fase dessa terra vai ser maravilhosa. Não é? Haverá bênção sobre a flora, sobre o mundo vegetal, a terra vai produzir abundantemente, então já vai ser um mundo muito melhor. Não é? O governo da terra muda, a atmosfera muda, a maldição é retirada, então há muitos aspectos extremamente positivos no reino milenar. Porém, existem alguns detalhes no reino milenar que não permitem que a gente se confunda com a fase eterna. Não é a mesma coisa. O reino milenar tolera algumas, digamos assim, contaminações que a eternidade não vai existir. E é essa a distinção que nós precisamos fazer. Se você trouxer a eternidade e misturar com o milênio, você comete um erro interpretativo sério. Porque traz essa contaminação também para a fase onde não haverá nada disso. Tem aquele microfonezinho extra aí? Dá lá para o Julião. Porque tem gente ouvindo em casa e não ouve a sua voz. Estou falando que... Eita. Eu estou falando que no milênio vai haver contaminação, que o pastor está falando, mas vai haver uma correção através do governo que vai estar reinando. Sim, vai haver correção, mas ainda há punição, por exemplo. Não, é isso aí. Sim. Ainda há condenação. E isso não pode haver na fase eterna. Essa distinção que é fundamental que nós vamos ver nessa manhã. Nós vamos fazer paralelos. Nós vamos comparar versículos que mostram que não é uma coisa só. Só isso. Avança aí para mim, quem estiver no comando. Nesta lição, fundamentaremos biblicamente os detalhes da revelação profética que distinguem as duas fases do reino vindouro sobre a terra. Para os que já admitem a futura realidade do reino milenar de Cristo e os santos em Jerusalém, alguns textos proféticos podem conter certa ambiguidade nas descrições dos cenários maravilhosos de bonança, levando alguns a interpretar eventos do milênio como se fossem a eternidade, ou, ao contrário, antecipando e misturando a dimensão final da eternidade para o plano onde ainda se contará o tempo ordinário. Vamos lá, o enunciado está com algumas palavrinhas aí um pouco mais complexa. Que ambiguidade é esta? Ambiguidade é quando uma coisa tem duplo sentido, né? Ou um duplo aspecto. Às vezes até antagônico. Que ambiguidade é essa? Quando você lê certas passagens da Bíblia que falam da vida eterna e falam do reino futuro, você pode se confundir, sim, sobre a fase que está ali sendo profetizada especificamente. O final de tudo é bonança, é vida eterna, é alegria, é gozo, é glória. O final de tudo é isso. Mas o caminho para chegar a essa glória tem diferenças, tem coisas diferentes. Então, se não houver um ajuste fino, você confunde. Uma das questões importantes é sobre a contagem do tempo. Vamos lá. O que se convencionou chamar? Eu vou entrar com um conceito que não está nem escrito aí na sua Bíblia, só para você entender. O que se convencionou chamar eternidade. O que é eternidade? Algo que não conta. O que mais? Sinônimos para eternidade. Sem fim. O que mais? Eterno já é a questão que nós estamos avaliando. Sem fim, que não conta. O que mais? Para sempre, algo perene, né? Algo contínuo. Vamos lá então. Definindo essa questão, eternidade é um período que não se pode contar. Quanto tempo Deus passou na eternidade passada planejando criar todas as coisas? Não existe, não tem nada na sua Bíblia que diga. Mas quando Deus quis organizar essa terra,
ele começou a estabelecer um parâmetro, não é isso? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ainda que a luz primordial tenha sido antes de criar o sol e a lua, mas aí a palavra de Deus começa uma contagem. E houve manhã, tarde, primeiro dia. Não está escrito assim na sua Bíblia, em Gênesis? Primeiro dia. E ali o dia é de 24 horas, com um período de 12 de trevas e 12 de luz. Então, Deus estabelece uma medida para que haja essa variante de um dia para o outro. Se fosse tudo igual, qual seria a nossa percepção da mudança do dia? Não é? Você, por exemplo, sabe que o dia está terminando quando o sol se põe, declina a luz. Quando a luz declina, você sabe que o dia está findando e iniciando a noite. Imagina se só fosse luz o tempo todo. Nunca tivesse a noite. Como saberíamos que virou de um dia para o outro? O nosso mecanismo de percepção é esse declínio da luz e depois a ascensão no alvorecer. Essa é a nossa percepção de que está virando um dia. Amém? E a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Debaixo do céu é aqui sobre a terra. O propósito de Deus, então, se desenrola, acontece, segundo a sua presciência e predeterminação, dentro de um tempo, uma contagem de tempo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Quando completou o sétimo dia lá na fundação do mundo, fez uma semana. Quando completaram 4 semanas, fez um mês. Quando completaram o ciclo de 12 meses, fez um ano. E assim tem sido contadas as épocas. Ok? Então, Deus estabeleceu essa regra. Uma das diferenças entre o milênio e a eternidade. O milênio é um período de tempo, onde conta dia e noite. Ok? Vai passar o primeiro dia do milênio, o segundo dia do milênio, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Vai formar a primeira semana do milênio. Vai formar as 4 primeiras semanas, o primeiro mês do milênio. Vai formar, então, um período completo de 12 meses no milênio, o primeiro ano do milênio. Faltarão ainda 999 anos. Quantos entenderam? Isso é importante você entender. O milênio conta tempo normal. Vai ser 1000 anos de verdade. E não é um número só estereotipado, ideal, né, simbólico. Vai contar um dia, 2, 3, 4, 5. Vai contar o ano 53 do início do milênio. Vai contar o ano 327 dentro do milênio. Vai contar o ano 679 dentro do milênio. Vai contar o ano 999 dentro do milênio. Até completar 1000. Essa é uma distinção. E o que vai acontecer na eternidade? Não tem mais contagem. Direto, perene. Não vai ter uma série de coisas, não só a morte, mas uma série de coisas. Então, isso é um diferencial. O milênio conta tempo como nós contamos agora. Com esse referencial. Ok? Haverá dia e noite para as nações, para os povos. Pastor, até mesmo porque vai ter que soltar um inimigo, né? Se então, não tivesse contagem de tempo. Seria só subjetivo, né? Se o maligno tem que ficar preso por 1000 anos e a terra tem que descansar por 1000 anos, se não houvesse real contagem de tempo, seria só uma figura. Seria subjetivo. Deus poderia soltar o maligno com, sei lá, com uma semana de preso. Deus poderia soltar o maligno com 1 ano de preso e dizer, passou 1000 anos. Não é isso. Tem que acontecer sobre a terra 1000 anos. Amém? E não é hipotético, não é simbólico, não é uma figura, é exatamente um tempo determinado. Avança aí para mim.
Vamos lá. No começo do milênio, o Rei Jesus não trará nenhuma cidade do céu. Uma das maiores diferenças entre o período milenar aqui na Terra e a futura, né, o futuro estabelecimento da eternidade é que na volta de Jesus, ele não trará a cidade celestial com ele. Isso é fato. Não há uma indicação sequer, nem sugestão, nem de questão de interpretação do grego, nada. Nenhum versículo diz que Jesus trará a cidade celestial com ele. Ok? Isso é fato. Você pode procurar qualquer versículo aí que diga diferente. Não vai achar. Então vamos estabelecer esse ponto de diferença. Em todas as palavras proféticas sobre a vinda do Rei Jesus é descrito que o Senhor vem cercado de quê, irmãos? Miríades de anjos. O que a palavra descreve profeticamente que acontecerá num breve tempo é que Jesus descerá do céu, cercado por milhões e milhões de anjos. Miríades é um termo genérico em grego para milhões e milhões, um número indefinido. Então Jesus vem trazendo milhões e milhões de anjos. Os exércitos que há no céu vêm descendo com ele. Então o texto diz isso lá em Mateus 25, 31, por exemplo. Resplandecendo o seu poder glorioso, mas sem trazer consigo nenhuma estrutura ou templo da dimensão do céu. Mateus 25, 31. Está grandão aqui vocês leem. Vamos lá? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu vi um negócio aqui agora que é a primeira vez que eu vejo, olhando esse texto desse ângulo. Todos os anjos com ele. Se for literal, isso aí é todos. Eu acho que vai até esvaziar o céu de anjo. Eu nunca tinha reparado isso. Vi nesse segundo aqui lendo esse texto. Todos. Reparei agora. Já li milhares de vezes esse versículo. Milhares não é exagero, hipérbole. Já li muitas vezes esse versículo e reparei agora. Mas sem querer esmiuçar se vai ser literal ou não, de qualquer maneira dá a ideia de que vai vir muito anjo com Jesus, não vai vir? Muito. Mas diz alguma coisa sobre trazer junto alguma estrutura do céu? Templo, santuário, Nova Jerusalém, nada. Só os anjos. Ok? É isso que nos importa entender agora. Daqui até uma ilustração, Jesus no meio lá, e anjo aberto em volta dele. Avança para mim, por favor. Agora, no reino milenar vai ter templo? Já estudamos, né? Vai, ué. Está profetizado em Ezequiel com detalhes minuciosíssimos. Até as medidas dos degraus, das janelas, tudo. Tem que ter um reino milenar, tem que ter um templo no reino milenar. Por quê? É a casa de oração para todos os povos. Então, já foi estabelecido, já lemos e já estudamos, que haverá um templo que não descerá do céu. Ele será construído. Amém? Esse templo vai ser erguido, vai ser construído. E há alusão até que os muros vão ser trabalho das nações. As nações vão ajudar na construção. Há detalhes sobre isso. Então, queridos, percebam, Jesus desce do céu com seus anjos, são seres espirituais, né? Mas o Senhor, para estabelecer seu reino na terra, ele tem que esperar, ou não sei quanto tempo vai levar, erguer um santuário literal, físico, ok? Para ser o referencial dele na terra, local onde ele habitará e local onde os povos irão ali adorá-lo. Ok?
não desceu nenhum templo com ele do céu. Toda a referência está na terra, de um local para Jesus. Ok? Chegamos até aqui? Isaías 56, 7. Vamos ler textos. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Aqui, ó. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quem não enxerga o reino literal milenar, lê esse texto de maneira figurada, espiritualizando o texto. Espiritualizar esse texto aqui é um erro grosseiro, não é um erro grosseiro? Quer ver como é que se espiritualiza esse texto? Ó, a casa de oração é a igreja. E os sacrifícios que serão aceitos no altar são os sacrifícios de louvor, sacrifício de dinheiro. É assim que se tira a essência de uma profecia literal e transforma ela numa aplicação temporal para a igreja. Então, a casa de oração é a igreja, os sacrifícios são os sacrifícios que a gente costuma trazer na igreja, e é uma casa de oração para todos os povos. Passa, por favor, lá o microfone para a irmã ali. Do outro lado. Perceberam como é que se reduz o sentido? Tá ligado? Bota o pininho para cima aí. Queria perguntar, o templo é no... A Nova Jerusalém é a eternidade. Sim. Mas o templo é o filho. A Nova Jerusalém é o pai que desce. Isso é bem distinto. Mas o templo continuará na eternidade? Se ele vai ser englobado, eu vou mostrar mais adiante. Tá. A desproporção das duas coisas. Tá, entendi. Tá tocando aí o celular de alguém aí, ó. Atende lá fora. Ó, já estão propondo, pegar o gancho, já estão propondo nas escolas de São Paulo proibição para os alunos levarem celular. Eu estou pensando em estender isso aqui para a igreja. Pelo menos na hora do culto, desligue esse bendito celular. Não é? Culto e celular não combina. Ah, pastor, mas eu vejo o texto bíblico no celular, porque você é preguiçoso. Porque eu trago a minha Bíblia de papel. Está ali no gabinete. Vamos para cá. Essa modernidade atrapalha às vezes, irmão. Vamos lá. Ezequiel 48, 35. Vamos ler aqui? Voz alta. 18 mil côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. É o final da descrição. Não é Yahvé. Aqui o Senhor está ali. Apesar de estar o tetragrama no original, subentende-se que é o Filho. Eu já expliquei isso uma vez para vocês em EBD. O nome do Senhor Jesus não está no Antigo Testamento. Muitas palavras sobre o Rei Messias tomam por nome o nome do Pai. Isso é uma maneira de ocultar, não é? Nós hoje entendemos tudo em mistério que foi revelado. Mas Deus falou tudo em mistério. Quem estará ali é o Senhor Jesus. No final de toda a descrição do tempo milenar. Ok? Está aqui, ó, 18 mil côvados, é tamanho, é medida. Então o templo é físico. Ele é totalmente arquitetônico. Foi todo planejado. Amém? Isso aqui é o reino milenar. Não pode ser confundido com a Nova Jerusalém. Avança aí para mim. E é a casa de oração para todos os povos. Olha, eu vou limitar as perguntas, viu? Se lembram que nas últimas aulas eu perdi pelo menos 20 minutos só perguntas pertinentes, tá bom? Aquelas que são realmente pertinentes. Só oportunidade para todo mundo falar, não vou dar não. Se a pergunta for muito, muito boa, você perde a oportunidade. Se for uma dúvida razoável, né?
Não, porque senão, querido, tem mais de 15, 16 participações numa aula, só o pastor de vocês que deixa isso. Ninguém faz isso que eu faço. Eu sou especial, né? Mas aí eu sofro com essa minha liberdade que eu dou. Eu sou, porque a aula não anda. Às vezes fica meio travada a aula em alguns aspectos. Então vamos lá, me permita desenrolar. Quando tiver uma dúvida pertinente, você pede a oportunidade. Visões sobrepostas de tempos diferentes. Esse desenho aqui é para você entender isso. É uma chave de entendimento da Bíblia. Pastor, eu leio a Bíblia e às vezes me confundo. Claro que se confunde, porque Deus não facilitou a nossa vida. Deus poderia ter sido mais claro, né, na Bíblia. Mas Deus coloca tudo em mistério, enigmas, parábolas, em linguagens que têm que ser discernidas. Então não é fácil. Qualquer leitor da Bíblia vê dificuldades em várias passagens. Ok? E a somar essa dificuldade técnica, tem mais um detalhe. Deus, às vezes, sobrepõe visões. O que é isso? Deus pega visões, digamos assim, estereotipadas. Vou dar um exemplo humano para você entender o que eu estou falando. Quando você vai no cinema, o que acontece antes do filme que você quer ver? Além da propaganda do próprio cinema. O trailer dos outros filmes. O que é o trailer? É uma prévia. É o filme todo? Não. Alguns minutinhos. Uma pequena amostra, mas que passa por vários momentos do próximo filme. Não é isso? No trailer pode ter já até quase o final do filme. Uma cena específica. Pode ter no trailer de um filme o começo, o meio e um spoilerzinho do final. Pode, se assim o produtor quiser. Mas está condensado em quantos minutos? 3 minutos, 4, 5 minutos no máximo. Entenderam? Está ali o filme todo? Não, mas tem vários momentos do filme. Quero fazer esse paralelo para você entender. Às vezes, quando Deus quer revelar em mistério, no Antigo Testamento, Ele dá a um profeta uma visão ampla, um trailer de toda a história, onde Ele mostra eventos bem próximos ao tempo do profeta, Ele mostra eventos mais à frente na história, e mostra eventos lá do tempo do fim, do nosso fim. Entenderam a comparação? E tudo isso condensado numa visão só. Não necessariamente em ordem cronológica, às vezes, hein? Para complicar. Deus pode mencionar a eternidade antes de mencionar o milênio. Pode. Ele pode mencionar. Não quer dizer que a eternidade vem antes do milênio. Mas ele, naquela maneira didática de Deus, falou primeiro da eternidade, depois esmiuçou o milênio. Ele pode fazer assim? Pode. Então a nossa grande dificuldade é ver, numa profecia ampla, onde estão as partes divididas, né, do tempo. Essa é a nossa dificuldade. Existem versículos na sua Bíblia, do profeta Isaías, que falou muito sobre a vinda de Jesus, que fala da primeira e da segunda vinda no mesmo trecho. No mesmo trecho profético, Isaías profetiza a primeira vinda de Jesus e a segunda. Como é que se separa? Se está ali em sequência no versículo. Entenderam? E entre um evento e outro tem quanto tempo de hiato? 2000 anos. Mas na sua leitura é um versículo contínuo. Entenderam o que o pastor está tentando exemplificar? Nossa grande dificuldade é saber quando Deus faz isso. Na linguagem profética. Então vamos lá, vamos devagarinho. É muito comum nas visões proféticas, o próprio Deus que está acima da linha do tempo, visualizando tudo como consumado, liberar flashes de eventos futuros sobrepostos.
sem destacar os tempos que separam tais eventos. Um exemplo vem do Senhor Jesus, que sinteticamente fala das duas ressurreições, que sabemos por outros textos revelados, estão separados em 1000 anos. Vou dar um exemplo agora de síntese. Síntese. João 5:29. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muito bem. Se você não tivesse outros textos e não tivesse o livro de Apocalipse à mão, você só tivesse esta passagem de João. O que dá a entender essa passagem sobre as ressurreições de justos e injustos? Que é ao mesmo tempo, que é simultâneo. Você não poderia chegar a essa conclusão em cima desse texto? Não está sendo citado simultaneamente as duas ressurreições? Contudo, tendo o livro de Apocalipse, sabemos que a primeira ressurreição é na volta de Jesus e a segunda é quando? 1000 anos depois. Mas se eu me ativer só a esse texto, eu posso chegar a uma conclusão apressada de que é uma em sequência da outra. Não, nem seguida, simultânea. Poderia dizer, não, Jesus disse que as duas são juntas. Jesus não disse que as duas são juntas. Ele citou uma e citou outra. Citou dois destinos diferentes. Ele não se ateve ao detalhe cronológico. Quantos entenderam? Ele só sintetizou a ideia. Existem dois destinos, condenação e bonança. Os que ressuscitam para bonança, os que ressuscitam para condenação. Ele não esmiuçou qual é a distância entre as duas ressurreições. Isso é uma síntese. Está muito complexo para vocês, esses detalhes técnicos? Eu acho fundamental, não é? Para que você possa interpretar de maneira mais coerente e não ter uma interpretação errada. Queridos, eu não estou menosprezando a inteligência de ninguém. Não é uma questão de inteligência. É uma questão de revelação. Ok? Ah, pastor, está achando que a gente não sabe a diferença? Nem eu sei todas as diferenças, que estudo há muitos anos, 30 anos. A questão não está em inteligência e capacitação. Existem esses, digamos assim, esses detalhes, né? Eu ia dizer pegadinha na Bíblia. Essa dificuldade da interpretação profética. Existe essa dificuldade. Essa é uma. Apocalipse 24. Agora vai revelar. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a ressurreição dos justos. Verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aqui, olha, já tem uma dificuldade linguística. Acabou de falar da segunda, mas aí vem com uma frase, essa é a primeira. Exatamente. Olha como é que tem algumas dificuldades, né? Não pegadinhas, mas dificuldade. Ele está se referindo a essa aqui. Mas mencionou a segunda. Ok? Mas da maneira que está escrito, uma pessoa mais simples pode interpretar errado. Percebam que está falando das duas ressurreições. Na primeira, os santos revivem. Mas os restantes dos mortos não revivem até se completar 1000 anos. Então, entre a primeira e a segunda, tem quanto tempo de ato? 1000 anos. Não é simultâneo. Mas eu não saberia disso se não tivesse essa revelação. Se eu tivesse só o Evangelho... então, se você não sabe que tem duas, e que essas duas são separadas em 1000 anos, você, olhando para aquilo ali, ia dizer, pô, são juntas.
E há muitos teólogos que creem que são juntas. Na volta de Jesus, olha, os amilenistas, que não creem no milênio literal. Na volta de Jesus já é o juízo final. O Senhor glorifica os santos e joga os perdidos no lago de fogo e enxofre. Julga e joga os perdidos no lago de fogo e enxofre e acabou a história. Eles trazem o juízo final para o começo do milênio. Eles não veem diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco. Fundem os dois e acaba a história aí. Isso porque não creem no reino literal de 1000 anos. Microfone para a nossa irmã. Tá ligado, não? Alô? Sim. Eu acho interessante, pastor, a título de orientação, esclarecer, né, que o amilenismo diz que essa primeira ressurreição é a ressurreição espiritual do coração, o novo nascimento. Sendo que ali está claro, né, que eles viveram após a besta atingir eles, matar eles, ou seja, não tem como ser uma coisa espiritual, porque houve morte antes, né? Está Fala claro. de decapitados. Exatamente. Fala de decapitação. Decapitado, gente. Pessoas que foram assassinadas por amor ao Senhor. Ela está falando o seguinte, o amilenismo, como lê de maneira interpretativa simbólica, diz que o milênio já começou na cruz de Cristo. Então, para a Igreja Católica Romana, que é a fomentadora do amilenismo, antes que houvesse reforma protestante, existia a Igreja Romana, desde o IV século. E eles estabeleceram que tudo isso tem que ser interpretado espiritualmente. Para eles, a primeira ressurreição é quando você nasce de novo, quando crê em Cristo. E que Cristo já conquistou o milênio, já inaugurou o milênio lá na cruz, vencendo Satanás. Então mudam todo o sentido da interpretação da palavra. Não é literal para eles 1000 anos. O milênio já dura 2000. Jesus morreu na cruz 2000 anos atrás, o milênio dele já dura 2000 anos. Então não teria um período real de 1000 anos entre duas ressurreições. Eles falam de maneira dentro do homem. Primeira ressurreição, novo nascimento. Então olha como é que muda completamente o sentido da palavra de Deus. E é isso que ela está fazendo menção. Esse desenho que está aqui na sua folhinha é para você te ajudar a entender como é que os profetas viam eventos que eram distantes um do outro, tudo junto. Então aqui é só uma ilustração, tá bom, queridos? Olhando do ponto de vista humano, se tivesse um monte alto, e do seu ponto de vista você pudesse ver acima desse monte uma árvore, uma única árvore, talvez você não percebesse que a árvore está no segundo monte. Estou falando de ponto de vista humano, olhar humano. Se tivessem dois montes juntos assim, ó, um conjugado ao outro, e a árvore estivesse no segundo monte, do seu ponto de vista você veria um único monte. E a árvore no único monte. Quando na verdade há 2 montes, separados até por um vale. Isso é uma questão de ponto de vista. Então, aplicando isso para a visão profética, o Senhor às vezes mostrava eventos mais adiante e eventos mais próximos ao dia do profeta. E ele via tudo junto. Ele via um conjunto, quando na verdade há separação entre esses eventos. Entenderam a subjetividade dessa ilustração? É para isso, para você entender que nem sempre a profecia fala de um evento único, contínuo, cronologicamente grudado um no outro. Tem que ter apuro, tem que ter um estudo, tem que ter comparações. Senão você vai criar uma ideia errada sobre aquela profecia. Todo mundo pegou essa dicasinha aqui? Avança aí para mim. Por favor.
Vou mostrar agora um exemplo disso que confunde muita gente. A profecia do final do livro de Isaías pode causar certa dúvida quando Deus alude ao fato de que fará um novo céu, uma nova terra, em meio a um contexto claramente sobre o reino milenar do seu Cristo. Olha aqui uma dessas, tudo que eu falei antes foi para chegar até aqui. Tudo que eu preparei vocês antes, de entendimento, de discernimento, é para chegar até aqui. Onde os teólogos confundem? Aqui. Finalzinho de Isaías. Capítulo 65, de 17 em diante. Vamos ler juntos? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Parando aqui, para analisar. Fala ali de algo perene, né? Mas fala que Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não parece de imediato que a promessa é só isso? De imediato. Vamos avançar. Verso 19. E eu exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Ou agora, olha a interpretação. Velho que cumpre os seus dias, significa o quê? Não, vamos lá. Está falando de criança e velho. Velho cumpriu os seus dias. O que significa o verbo, a expressão cumpriu os seus dias sobre a terra? Morreu. Morreu. Quando ele cumpriu o período determinado, ele cumpriu, ele fechou o ciclo. Morreu. Está falando agora de velho que morre. Não está falando de velho que morre? Porque o tema aqui é morte ainda. Aqui. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Qual é a nossa dificuldade técnica aqui agora? Isso aqui fala de qual período? Eternidade ou milênio? Milênio. Muito bem. Mas Deus não começou a frase dizendo: eu crio os novos céus e nova terra? E aí? E aí? Não criou uma dificuldade, não? Criou sim. Criou sim. Porque a maioria dos estudiosos vai dizer que novo céu e nova terra é a fase da eternidade. E na eternidade não tem mais morte. A morte já foi banida. Definitivamente. Céu e terra literal. Mas a criação do novo céu e da nova terra é na fase que não haverá mais morte. E aqui está se falando de morte. Ou não é? Claramente sobre morte. Cumprir os seus, que não morra de 100 anos. É morte. Percebam que essa é uma das dificuldades. Verso 25, para deixar bem claro que essa porção da profecia é milênio. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Muito bem, aqui identificamos que é o milênio. Claro e cristalino, ok? Porém, a introdução da visão falava sobre criar novo céu e nova terra. Aí os teólogos misturam e dizem, está vendo aí? A eternidade começa no milênio. Microfone, por favor, cadê? Tudo é com microfone. É por amor aos nossos irmãos de casa.
Um dia eu vi um estudo que faz uma diferença entre Isaías, que diz que ele cria novos céus. Mas lá em Apocalipse, quando é a era eterna, já não é, no caso plural, é o singular, novo, porque a Nova Jerusalém já veio, ela já desceu. Então, os céus que existem, né, que no caso separam a terra do céu, já não existe mais. Sim. Então é singular, ou seja, mais um outro argumento para a gente dizer que isso aí é o milênio. Isso. Exatamente, entendi. Eles, partindo desse pressuposto, novo céu seria singular. E novos céus seriam esses céus daqui da terra. Nós sempre esbarramos em algumas dificuldades técnicas. Estava falando com alguém essa semana. Foi nos Arautos. Para os judeus, quantos céus existem? 10. 7 a 10. Para os judeus, existem de 7 a 10 céus diferentes. Na sua Bíblia tem quantos céus mencionados? 3. Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu. Não é o primeiro, nem o segundo, é o terceiro. Na nossa Bíblia, só podemos fazer referência a 3 níveis de céu. Na cultura judaica, eles têm até 7 a 10 céus. E eu estava explicando aqui para os irmãos, não é? Pode ser que haja essa distinção. Está falando 2 céus que compõem, não é, esta terra. Céus e terra. E aí teria que entrar numa séria exegese, né, nos originais, lá no hebraico e no grego, para ver essa diferença. Então, é uma pista boa. Mas vejam bem, os teólogos também só conhecem grego e hebraico, mas na hora de interpretar, eles dizem, não, aí está vendo aí, ó. Eles fazem paralelo com o Apocalipse. Então, queridos, quando você pensa no céu, e eu penso no céu, eu posso pensar equivocadamente como é que é o céu. A gente pensa num plano, uma dimensão só, onde os anjos estão ao redor do trono. Mas não é assim que está na Bíblia. Existem divisões. E a cultura bíblica até sugere essas divisões. Entendi o que você falou, só que quem está em casa não te ouviu, mas deixa eu te explicar. Não, já entendi o que ela perguntou. Pergunta de novo, por favor. É que tem gente acompanhando em casa. No caso, seria o princípio do processo da limpeza, da restauração. Sim. Já é uma coisa mais coerente. Digamos que esse novo céu e nova terra do milênio já é começo da restauração. Mas a completude da restauração é a mudança total. O que nós vamos ver mais adiante, tá certo? Nós vamos chegar no texto de Apocalipse ainda. Eu caminhei com você até aqui para mostrar que palavras proféticas têm que ser muito bem estudadas, senão elas criam distorções. E as distorções criam heresias, erros grosseiros, ok? Nós somos muito criteriosos para não errar. Avança aí para mim, por favor. Tem mais textos. Ainda sobre o milênio, né? Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, sobre mulas, dromedários. Olha o dromedário aí, irmão. É o caminho de uma corcova só. O que mais? Ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdote, para levitas, diz o Senhor. Agora a dificuldade aí de novo, irmãos. Verso 22, o que está escrito? Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome.
E será que de uma festa da lua nova a outra, o que significa isso? Tempo. Está marcando tempo. Um sábado, outro sábado. Uma festa, outra festa. Um tabernáculo, outro tabernáculo. Os ciclos. Tempo. Tempo é no milênio. De uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, está contando 7 dias. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão horror para toda a carne. Isso aqui é lago de fogo e enxofre, aceso no começo do milênio. Então percebam que todo o contexto fala do milênio, mas tem a palavrinha lá, as 2 palavrinhas, novos céus e nova terra, inserido no contexto. Então já chegamos a algumas possibilidades, que Deus esteja falando desse nosso céu atmosférico e terra física. Que Deus já vai dar uma melhorada, uma renovada. Ok? O que mais? O texto diz que Deus há de fazer. Isso aí só prepara para a mudança. Que aqui está falando do contexto do tempo. Tudo isso nós já chegamos à conclusão. Dá um microfone para ela, por gentileza. A gente está fazendo isso por causa dos nossos irmãos. Sabe quantas pessoas veem esse vídeo na internet? Eu levantei o braço, mas ainda não fui atendida. Não posso fazer nada. Pronto, eu estou foi falando atendida. o seguinte, novos céus, porque aquele trecho anterior, ele denota o quê? Que é o milênio. E ali, naquele momento, ele tem novos céus e nova terra. Por quê? O Senhor descendo, ele vai destronar Satanás, vai baixar todos os demônios, vai ter um novo céu realmente. Sim, sim. E uma nova terra, porque os homens, a criação vai ficar livre de demônios, de pressões, de malignidade. Eu entendi assim também. Sim. É novo céu porque muda a conjuntura atual. Saem os demônios das regiões espirituais sobre nossas cabeças. A terra é removida a maldição que estava sobre ela para ela produzir de novo. Já é um novo céu, uma nova terra. Não é? O Hades não, o Hades permanece lá embaixo. Não estamos falando do milênio. Por que é novo céu e nova terra no milênio? Porque muda a conjuntura total do que é agora. Também é pertinente. Ok? A Bíblia de Estudo Pentecostal, nesse trecho, argumenta o seguinte. Isso aqui é um recorte, isso aqui é um bannerzinho que eu fiz com o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre esta passagem de Isaías. Diz o seguinte, Isaías 65, 17 a 25. Crie os céus novos e nova terra. Esta profecia prediz o futuro reino de Deus na terra. O incrível, irmão, que isso aqui é uma Bíblia da Igreja Assembleia de Deus. É isso que é o incrível. Está escrito na Bíblia deles. Mas raramente o assembleano fala sobre isso. Está escrito na Bíblia deles. Ó. Futuro reino de Deus na terra. Bem claro. Isaías fala a um só tempo da era da eternidade, em que o pecado e a morte já não existirão. Ele separa o versículo 17, 19. Da era messiânica, isto é, o reino milenial, que a antecede. Então a Assembleia de Deus entende que o reino milenial antecede a segunda fase, que é a eterna. Em tese, todo assembleano deveria defender que o reino é em duas fases. E na terra. Teoricamente, os assembleanos deveriam falar isso. Mas você não vai ver com muita facilidade assembleano dizendo isso. Está aqui, ó, isso é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então ele viu a um só tempo, dois tempos. Reino milenial e a fase eterna. Amém? Todo mundo pegou?
Isso aqui é uma... Se você fosse esperto, você pegaria essa Bíblia, conseguiria essa Bíblia, e sentaria com seus irmãos assembleanos e, descortinaria com eles, que eles não estão enxergando o que a palavra de Deus diz. Que o reino é na terra em 2 fases. Está aqui uma chave na própria Bíblia, estudo pentecostal. Avança aí para mim. Virando a folhinha aí. Essa confusão já aconteceu no passado também. Tertuliano confundiu as profecias. A crença dos pais da igreja primitiva é quase toda unânime quanto ao período milenar com Cristo na terra, exceção ao apologista Tertuliano de Cartago, anos 160, 220, Cartago na costa da África, que posteriormente se desviou seguindo o heresiarca Montano, que alardeava a vinda da Nova Jerusalém naquele tempo. Então, veja bem, já no começo da história da igreja, teve alguns, não todos, a maioria foi unânime, foi concorde, de que haverá o tempo do milênio e depois vem a fase da eternidade. Mas esse cidadão aqui, Tertuliano, achava que as duas coisas se fundiam também. Olha o que ele diz aqui, mas confessamos que nos é prometido um reino na terra. Até aí, e está certo. Que embora tenha uma natureza celestial, estará num outro estado de existência, por mais que socorra após a ressurreição, e dure por 1000 anos. Agora onde que é? Olha aqui para ele, na cidade de Jerusalém, que desceu do céu. Não pegaram nada de diferente, não? Ele fala que o reino é na terra, ele fala que é após a ressurreição, mas ele diz que a Nova Jerusalém desceu. Construída por Deus, que o apóstolo também chama de nossa mãe de cima. E embora declare que nossa cidadania está no céu, ele ensina que há realmente uma cidade no céu. Ezequiel tinha conhecimento dela e o apóstolo João a contemplou. Ele ainda faz referência a Ezequiel, que descreveu o templo na terra. Mas aqui ele se confunde e diz que a Nova Jerusalém já desceu do céu no estabelecimento do milênio. Isso não é só ele que confunde, não. Tem vários intérpretes que confundem isso. Ok? Mostrei a vocês que não existe passagem alguma que Jesus traga a Nova Jerusalém do céu, antes do período. Eu recebi um livro muito bom mesmo, sobre o fim dos tempos, cujo autor é David Slicker, um americano, daquele ministério que foi mencionado aqui quando eu voltei lá de Fortaleza, IHOP, Casa de Oração para os Povos, Apostólica para os Povos, que fica 24 horas por dia aberto em oração. Isso no Kansas, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Esse ministério lá nos Estados Unidos prega o reino na terra quase que na totalidade, igual que a gente prega aqui. O livro deles é muito bacana, do David Slicker, sobre o fim dos tempos. É literal, é detalhado, igualzinho a gente fala aqui. Mas ele tem uma diferença. Ele acredita que, enquanto Jesus reina na terra, na Jerusalém da terra, a Nova Jerusalém também fica pairando sobre, visível. Essa é a diferença da nossa visão. Não vejo nem na nossa Bíblia, nem na interpretação dos pais da igreja primitiva, a ideia de que a Nova Jerusalém fica visível durante o milênio. É como uma cidade satélite sobre a terra. Eu não vejo nem na Bíblia, nem nos pais primitivos, essa ideia. Mas David Slick enxerga a Nova Jerusalém pairando. Sabe quem também postula algo semelhante? Os testemunhas de Jeová. Você não conhece a doutrina deles, eu conheço. Para os testemunhos de Jeová, Jesus não pisa nessa terra quando voltar. Não pisa.
Eles são categóricos de afirmar: Jesus não pisa nessa terra. Ele reina com os 144 mil selecionados da Testemunha de Jeová, porque só acabou a senha para os Testemunhos de Jeová, né, irmão? Eles pegaram as últimas senhas. O Charles Russell distribuiu as últimas senhas dos 144 mil. Totalmente fora. Você não é Testemunha de Jeová, você não estava lá, você não pegou a senha. Então, para eles, Jesus vem com a nova Jerusalém, fica pairando sobre a nova terra, e Jesus não chega a pisar aqui embaixo. Ele reina de cima da nova Jerusalém, simultâneo. Aqui a terra vira um paraíso, e a nova Jerusalém fica pairando ali com o governo espiritual de Jesus e os 144 mil. Essa é a escatologia dos Testemunhos de Jeová. Não tem nada a ver. Então, para eles não existe a descida literal de Jesus para a terra, construção de templo, o Senhor habitando em Jerusalém, nada disso para eles existe. Jesus reina da nova Jerusalém pairando sobre a terra. Então, essa visão do David Slick também, para mim, é complicada. Porque ele vê simultaneamente o milênio, mas a nova Jerusalém já visível. Não há nada que indique isto. Nada. Ok? Tertuliano achava que o mundo seria destruído ao fim do milênio. E que só aí os santos seriam glorificados e iriam para o céu. Aqui a bagunça que ele fez aqui. Depois do milênio é que os santos são glorificados e vão para o céu. Uma linha cronológica diversa da igreja. Ele é uma nota fora, né, do uníssono que é a igreja primitiva. Avança aí para mim. Mas trago essas coisas para vocês verem que os pensamentos divergem. As interpretações divergem. Contraste entre o milênio e a eternidade. Agora vamos fazer os paralelos. Para que não haja dúvida. Quando é milênio, quando é eternidade. Para efeito de comparação, sintetizamos as diferenças destacadas nas profecias. Parte 1, na sua folhinha, eu acho que está separada por cor também, não está? A parte de cima é sobre o milênio, e a que está em azul marinho é sobre a eternidade. Eu distingui por cor também os textos, para que ficasse mais didático. Quando você bater o olho numa, é sobre o milênio. Quando olhar para os textos em azul, está se referindo à eternidade. Jesus reina em Sião, na Jerusalém da terra. Jeremias 23, 5. Vamos lá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. O renovo, o broto é o Cristo. E ele ainda há de reinar. Ele não reina. Ele não reinou. Não está reinando agora. Ele vai reinar sobre a terra. Ok? O anjo revelou a Maria. Vamos lá? Este será grande, será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando isso se cumpriu na primeira vinda de Jesus? Cumpriu-se isso na primeira vinda de Jesus? Jesus já sentou no trono de Davi, seu pai? Se pode transferir o trono de Davi para o céu? Não. Pois é. Que trono de Davi no céu é esse? Trono de Davi é em Jerusalém da terra. E ali está escrito com todas as letras que o Senhor dará ao filho o trono de Davi. Não é outro trono, senão aquele que está lá em Sião. Conforme inúmeras profecias no Antigo Testamento. São várias. Isso aqui é milênio. Salmo 103, 19. Vamos ver a diferença agora, vamos lá? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. Reino na terra, reino no céu. São duas coisas bem distintas.
ok? Não misture reino na terra, promessa de um reino na terra por Cristo, e aqui está uma diferença, o reino lá estabelecido no céu. Avança mais um para mim. O mundo é renovado como no princípio. Textos de Isaías, deixa eu ver aqui até onde vai, até Isaías 35. Vamos lá? O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Isaías 35:1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Essa renovação da terra fica parecida com um lugar maravilhoso, né? Milênio. Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Percebam o seguinte, no milênio, ninguém perde a memória não, irmão. Alguém perde a memória no milênio? Não. Nem as nações. As nações que sobreviverem ao tribunal de Cristo continuarão conscientes durante o período milenário. Então há distinção. Quando Deus fizer algo absolutamente novo, então não haverá mais menção das coisas passadas. Ok? O milênio é uma renovação em início. A eternidade é a consumação final da renovação. Uma mudança de tudo. Verso 13, irmãos. Para os povos ainda existe pecado, maldição e morte. Isso é no milênio. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Milênio. Vamos fazer o contraste com a eternidade. Apocalipse 21:4, vamos lá? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Eu deveria ter sublinhado isso aqui, ó. A morte já não existirá. No milênio tem morte? Tem. Na eternidade tem morte? Ela foi banida totalmente. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então percebam que a mudança de fase do reino milenar para o reino eterno vai extinguir completamente a morte. Avança aí para mim. Outra diferença fundamental, desde o começo dessa aula eu tenho falado. No milênio tem templo. Não tem templo? Tem. Isaías 56:7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, seus sacrifícios, serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Milênio. Eternidade. Vamos ver se tem templo. Apocalipse 21:22. Vamos lá? Nela não vi santuário, ó. Não tem, ó. Porque o seu santuário é o próprio Deus, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Perceberam a distinção? No milênio tem santuário, tem templo? Tem. É a casa de oração. Como é que um ser humano na carne vai ver o Senhor? Indo para o templo. Lá em Jerusalém, peregrinação. Entenderam? Quando vier a nova Jerusalém do céu, já não haverá seres humanos na carne. Quando é que acaba a fase da carne?
Quando entra o julgamento, o juízo final, para passar para a eternidade. Ok? Quem estava andando no milênio ainda na carne vai ser julgado no final do milênio. Quem for absolvido e entrar na eternidade vai ter que sofrer uma transformação, porque não haverá mais morte. Então, carne mortal é só no milênio. Ok? Seres humanos imortais a partir da eternidade. Para as nações. Para nós, a imortalidade começa na volta de Jesus. Complexo não, né? Então, preste atenção. Por que então não teria templo na eternidade? Porque Deus agora está conosco. Simples assim. Quando Deus está no céu, ausente dos nossos olhos, nós precisamos de uma referência, o templo. Quando Deus está junto conosco, não precisamos mais de templo. Para quê? Qual é a função do templo? Entenderam? O templo milenar é uma referência para as nações que ainda são mortais e não podem ver a Deus face a face. Por isso no milênio tem templo. Vamos lá. Os povos devem guardar as festas de Deus no milênio. Vamos ler? Zacarias 14:16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar a quem? Ao Rei, o Senhor dos Exércitos. E para celebrar o quê? Festa tabernáculo, de ano em ano. Estão passando o tempo, não é? Normal, Cronos. Quando é que é esse período aqui? No milênio. Tem que celebrar as festas. Vão para a eternidade. Não tem texto. Não há menção às festas da eternidade. Cadê o microfone? Mas não era a sua vez, não. Não? O varão pediu ali a oportunidade. Tem um texto errado aí? Você vai corrigir a Bíblia ou a mim? Eu sou falho. A Bíblia não tem falha. Fala, varão. A dúvida, pastor, que surgiu ali sobre a existência de um templo para adoração no milênio e na eternidade não haverá um templo. Sim. Como é que explica quando fala que vi a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, descer? Como que seria a composição dessa Nova Jerusalém se não tem um templo? Como é que seria isso? É o que eu acabei de explicar. Não há mais necessidade de templo. Templo. Olha que vou ter que fazer um retrospecto agora para explicar isso para você. Quando Deus pediu um santuário na terra ali no deserto, tenda da congregação, construída pelos israelitas no meio do deserto, certo? Para que era aquele santuário? Para que era o santuário? Para manifestar a presença de Deus e para ser uma referência do próprio Deus na terra. Quando Deus permite que Salomão construa um santuário em Jerusalém, não é? Um santuário de alvenaria, de pedra e madeira, ele diz, o próprio texto explica, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, de homem. Então, para que serve aquele templo lá em Jerusalém? Aí o próprio texto vai explicar. Para que invoquem o meu nome naquele lugar. Vão invocar o meu nome naquele lugar e eu dos céus ouvirei. Então, para que era o templo ali em Jerusalém? Para ser um elo, né, um ponto de referência na terra que Deus autorizou para invocar o seu nome. Entendeu? Então, o templo é para isso. Quando no milênio tiver templo, é porque volta a necessidade de ter um ponto referencial na terra para as nações. Não é para os santos. Não é para nós que estaremos glorificados, é para as nações. Acabou o período das nações, acabou o período milenar, entramos na eternidade, baniu todo o mal, inclusive a morte. O que vem a seguir é tão maravilhosamente superior, é muito superior ao período milenar.
que ainda tinha maldição, ainda tinha morte, tinha juízo, julgamento. Entendeu? A última fase é gloriosíssima em tudo. E o próprio Deus desce para habitar com os homens. Não é mais um templo na terra de referência ao Deus do céu. É o próprio Deus descendo com tudo para a terra. Não precisa mais de templo. Templo é só uma referência. É uma questão de estrutura que eu estou falando, né? Então vamos ver aqui agora. Está aqui na frente aqui. Eu vou mostrar para vocês. Seja breve, hein? Sejam breves. Vamos lá. Perguntas objetivas. Amém. Só a primeira, não é pergunta não, pastor. Não há menção às festas, né? Tem algum versículo aí? Não, nenhum versículo. Era só isso que você queria corrigir? Não, vou corrigir agora 6. A Jerusalém do milênio é ampliada, mas não tem comparação com a Nova Jerusalém. Isso aí está em Ezequiel 48:9. O pastor botou assim, uma área de 12,5 quilômetros. Não existe isso. É porque ele diz assim, ele tem um comprimento de 12 quilômetros, o comprimento e a largura. Onde eu botei 2,5 km? Não, pastor, está em côvado. Ah, está escrito aqui, né? Uma área de 12,5 km, é isso? Presta atenção, de pastor. cada lado. Uma área de 12,5 km não existe. A área seria 12 por 9. Porque aí tem comprimento, mas não tem largura. A área é comprimento vezes a largura. Está faltando informação aqui, é isso que você está falando? Isso para te corrigir, entendeu? Porque... Você não me corrigiu, não. Corrigiu de onde eu tirei a fonte disso aí, porque não foi eu que calculei esse negócio aí. Eu sei, pastor, mas eu não me atribua essa matemática falha, não, porque não fui eu que calculei isso, não. Eu decalquei só. Não. Está incompleto. Incompleto. Tá. Teria que ter mais outra medida aí para ser Não, você perímetro poderia completo. botar o texto como é original. Mas aqui não é texto, querido. Aqui é um resumo matemático. Então, está errado assim. Aqui não é texto. No texto, 49. Lê aí o 49, 48,9. Vamos lá. Ezequiel 48,9. Está em medida antiga, não é isso? Não, sei, mas tu botou corretamente na medida em quilômetro, tá certo. Não, lê o texto, vamos ler o texto. Lê aí, abre para mim então. Que eu não tenho o texto aqui à mão. Está faltando informação, não é que esteja errada. Olha só. Está incompleta. Vamos lá. A região que é a vez de separar o Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Entendeu? Então tem que transformar isso na linguagem nossa em português. Isso. Para ficar mais perfeito aí. É isso. Está incompleto. Aí seria 12 por 5, daria 60 quilômetros quadrados a Jerusalém. Tá? Seria 60 quilômetros quadrados. 12 por 5. É a conversão da linguagem antiga? 10.000 côvados são 5.000 metros, 5 quilômetros. 5 quilômetros. Então seria 12 por 5, seria 60 quilômetros quadrados. A Bíblia não diz, mas eu estou dizendo. Eu estou interpretando o que ele me está escrito aí. É pertinente, mas depois quem quiser se apurar, quiser se apurar, tem como você pesquisar isso mais tecnicamente. Não, era só botar o original, 48,9, só isso. Tá, porque no original que você está falando, na nossa Bíblia não está convertida para a nossa linguagem. Não, pastor. Na nossa Bíblia está em cúbitos, está em côvados, estádios, são medidas antigas, é isso que eu estou falando. Pastor, uma pessoa que não tenha a transcrição não vai conseguir acertar essa medida. Não, era só colocar o que é o... Se eu colocar aqui como está na Bíblia, você continua sem saber, né? 48, não, tu poderia botar 48,9, que não está aí, só está 48, Ezequiel. É um resumo, filho. Estou falando, tecnicamente, teria que se converter todas as medidas que estão lá e trazer traduzido para cá. É isso que está faltando. Eu coloquei só um resuminho aí que eu provavelmente peguei de quem já calculou. Não, eu posso ter comido uma parte do texto.
Eu sei, a Nova Jerusalém está correta, está tudo correto, não precisa Sim. ninguém calcular nada. É só a Jerusalém terrena que tem essa falta de informação. Isso, tem que corrigir aí. Se você colocasse 48,9, todo mundo ia entender isso aí. Tá bom, obrigado, então. Vamos finalizar, então, com essa comparação? Já está aqui, não? Avança para mim, por favor. Então, vamos lá. Jerusalém do milênio é ampliada, mas não tem comparação com a Nova Jerusalém. Jerusalém do milênio é uma área de, está faltando aqui informação, 12 por 5, é isso? Que daria 60 quilômetros quadrados. 60 quilômetros quadrados seria uma distância daqui até onde? Alguém sabe? Da faixa de Gaza? Mais ou menos. Mas a gente aqui, a maioria, é tudo leigo de mapa da Palestina. Você fala assim, é igual a faixa de Gaza. Você entendeu? Você entendeu? Você se visualizou na sua mente qual é o tamanho da faixa de Gaza? Nem eu, nem vocês. É difícil, né? Quando se fala de medidas assim, tem que ter o visual, o mapa. Porque aí você consegue ver uma escala. Mas é pequena. Mesmo sendo 60 km quadrados, é muito pequena. Não é grande coisa, 60 km quadrados. Agora, Nova Jerusalém, olha a diferença, a desproporção. 2.260 quilômetros de lado. Então, a Jerusalém da Terra, um quadradinho, que é maior do que todo o tempo da Jerusalém anterior. Já vai ser maior do que a Jerusalém do tempo de Jesus. Mas quando vier a Nova Jerusalém, não tem nada na terra que se compare à cidade que vai descer do céu. Nada. Absolutamente nada. Cada lado dela tem essa metragem toda. Apocalipse 21:16. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, que dá aquela metragem ali. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, uma forma cúbica, né? De um cubo. Mostra aí a imagem para poder ter uma noção. Avança aí para mim, por favor. Aí, irmãos. Para você ter uma noção. O que é aqui, ó, é a costa da África. Aqui, ó, é o Rio Nilo. Está vendo esse delta aqui? Esse delta do Rio Nilo. Aqui já vem para a Arábia Saudita. Jerusalém está aqui, ó. Um pontinho, micro aqui, ó. Jerusalém, nesse mapa, é um pontinho. E a Jerusalém do tempo milenar é dentro desse pontinho. 5 milhões de quilômetros quadrados. Entenderam? Agora, olha o tamanho daquele cubo lá, da Nova Jerusalém. Ela abarca um pedaço do continente africano. Ela abarca um pedaço desse Oriente aqui todo. Ela abarca o mar Mediterrâneo. Está vendo aqui, ó? É a Ásia mesmo. É muita coisa. Pega continentes. Todo mundo percebeu a diferença de proporção? Dá para misturar a Jerusalém do milênio com a da eternidade? Não dá, irmão. É totalmente diferente. Agora imagina uma cidade que não tem só essa área de base, mas também de altura. De altura, é altura de continentes. Não existe nada no mundo que possa subir até a altura da Nova Jerusalém. Nada. Vocês sabem que nesse negócio da NASA tem muito fake news, né? Quem quiser acreditar, que acredite. O problema é de vocês. Tá bom? Que o homem vive atravessando, está lá na outra galáxia. Isso é problema de você que quiser acreditar nisso. Mas tem muito fake news. Ok? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas a altura da Jerusalém, depois que ela for postada sobre a terra, não existe nada que alcance essa altura. Nada. Absolutamente nada.
Nem os foguetes atuais que o homem joga aí para cima, não chega nem perto disso. 400 quilômetros de altura? Só. A nave Como é que é essa estação espacial? 400 quilômetros só que sobe. Isso aqui é 2.000 e burdoada para cima, irmão. Não existe nada igual. Mais de 5 vezes. É céu e terra se fundindo aqui. Amém? Deu para ter uma noção geográfica agora? Então, Jerusalém do milênio, um pinguinho. Jerusalém, a nova Jerusalém que descerá do céu. Incomparável, imensa, gigantesca, colossal. Avança aí para mim. Por último, última parte dessa nossa ministração. Ficou claro, irmãos? Deu para ver que tem diferença, que não pode misturar as duas fases do reino? Primeira fase é para Jesus e nós reinarmos sobre a terra. Segunda fase é para o próprio Pai reinar sobre a terra. A grande revelação que temos do reino de Deus não é sobre o milênio. A maior revelação que temos é sobre a vinda do Pai. O Filho vem, mas o Pai também vem. Essa é a maior revelação. Então preste atenção. Quando o Pai vier com a nova Jerusalém, acabará a fase do milênio. Que já acabou, não é? Na última rebelião de Satanás, aquele povo, Deus destruiu com fogo, passou pelo juízo final, acabou o período do Senhor Jesus governando sobre os homens. Agora que vai acontecer a coisa mais linda da Bíblia. O filho que nunca usou como usurpação o fato de ser igual a Deus, nesse livro de Filipenses, não tem por usurpação o fato de ser igual a Deus, ele vai passar o reino para o Pai. Nunca o filho perde a referência do Pai. Jesus, enquanto na terra, diz: o Pai é maior do que eu. Não é? Quem é bom senão Deus que está no céu, o Pai? Vou para junto de meu Pai, vosso Pai. Jesus não perde nunca, apesar de ser Deus igual a Deus, apesar de ser o co-criador do universo como Logos. Mas ele não perde a referência de que o Pai é maior do que ele é filho do Pai. Por isso a passagem agora é maravilhosa. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Quando o filho, depois tiver reinado e tiver destruído todo o mal sobre a terra, o próprio filho passará o reino para o Pai. Vamos ler para terminar? 1 Coríntios 15, 24 e 28. E é muito claro esse texto, vamos lá? Leia comigo. E então virá o fim. Quando ele ali é Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Ponto. Vírgula, né? Segura aí. Por que que o filho tem que entregar o reino para o pai? Isso é uma boa resposta. Por que que o filho tem que entregar o reino para o pai? Por que que não entregou logo que assumiu no milênio? O pai é o pai, o filho é o filho. É igual aquela filosofia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ficou muito explicado. Não há confusão entre o pai e o filho. Não é isso que quer dizer? Sim, sim. O pai nunca deixa de ser. Existe um termo em grego, pantocrator, o todo-poderoso Deus. O pai é o pai, pegando as palavras da nossa irmã, e o filho é o filho. Ok? Dá o microfone aqui por último para ela, já está terminando. Por que que o filho tem que passar o reino para o pai? Eu acho interessante que quando uma irmã amada nossa, né, há 20 e tantos anos atrás, ela não conseguia enxergar que Deus era um e que o pai era um e o filho era outro.
né? Então, assim, que Deus e Jesus era a mesma pessoa. Para ela era, né? Para ela era isso, né? E aí, tanto que ela fechou a Bíblia na minha frente e falou assim, a gente não fala a mesma língua. E eu comecei a orar ao Senhor. E eu falei, Senhor, nós temos o mesmo Espírito. E eu comecei a jejuar e orar ao Senhor. Aí, um dia, um irmão foi lá fazer óculos com ela, já até falei. Ele mostrou esse texto para ela. E ela enxergou. Ela conseguiu enxergar que Deus era um e que o Filho era outro através desse texto aí. Glória a Deus. Foi justamente esse texto. Mas percebam, a maioria esmagadora dos irmãos ainda confundem o pai com o filho. A maioria esmagadora, é 99% da igreja. Isso é oriundo dos dogmas criados pela Igreja Católica Romana. Não é? Confundiu, embaralhou. E aqui a palavra é clara, inequívoca e inerrante. Não tem margem para erro. Fala do pai e fala do filho. A pergunta que eu lhes fiz foi, por que o filho passa o reino para o pai? Sim. Mas por quê? O pai não está reinando. Quando o filho desce do céu, vem na glória do pai, diz o texto bíblico. Ele já vem na glória do pai. Ele já vem em um nome do pai. Pastor, quando... É porque sabe qual é a nossa dificuldade? Eu vou dizer para vocês. É que nós vivemos uma democracia, irmão. Nós não sabemos nada de realeza. A nossa cultura não é monárquica. Então a gente não entende monarquia. Monarquia na nossa cabeça não entra. Nós somos democracia, república, é diferente. Então deixa eu explicar, depois eu te dou a palavra, para não perder a linha do raciocínio. Ouve só. Na monarquia é diferente. Eu sempre ilustro com a história humana. A história humana replica, em certo nível, a monarquia celestial. Vamos lá. Deus é apresentado na Bíblia como um rei assentado num alto e sublime trono. Deus é o rei de toda a terra, está escrito no Salmo. Ok? E a Jesus é dito algumas vezes que ele é príncipe, príncipe. A linguagem não é à toa. Porque é o filho do rei. O rei do universo é o pai. E o filho do rei é Jesus. Ele é príncipe e regente. Então presta atenção. Para ilustrar, comparando com a história humana. Nas monarquias que reinaram desde o começo da história humana até meados finalzinho da Idade Média, existia monarquia em todos os países da Terra. Inclusive o Brasil pertencia à coroa real portuguesa. Então, até essa época, mais ou menos, 1500, 1600, os povos todos eram monarquia. Não tinha essa liberdade que hoje, essa bagunça aí. Então, como é que era na monarquia? Vou fazer aqui um paralelo para você entender. Um rei mais velho, digamos assim, um monarca antigo, ele queria conquistar outra terra, de um outro povo, ele mandava o filho dele à frente dos seus exércitos. Esse filho, que saía da corte do pai, ele ia lá para conquistar a terra em nome do pai. E ele ia como comandante dos exércitos. Quando ele vencia a batalha daquela outra terra e conquistava, anexava aquele outro povo derrotado, aquela terra agora passava a ser terra do rei que o enviou. E ele, esse filho regente, ele era admitido naquela terra nova como rei. Ele é rei, lá ele dominou como rei. Mas é um rei submisso ao rei da sede. Entenderam? Na terra lá que ele conquistou, ele é rei. Mas diante do pai ele continua príncipe, regente. Lá o povo vai ter que aclamar esse príncipe regente como rei. O paralelo é esse. O filho vem, domina sobre tudo por 1000 anos, e aqui ele é rei. Rei dos reis, senhor dos senhores. Senhor de todos os povos da terra. Essa é a alcunha do filho agora. Terminado o período determinado pelo pai, o pai continua na sede, que é o céu.
Entenderam? Terminou o período, tirou todos os inimigos, venceu tudo, conquistou tudo. Agora, reverentemente, esse príncipe regente que viveu como rei, ele entrega o domínio para o rei principal, que é o pai. Isso é reverência, porque o reino sempre foi do pai. E o príncipe regente representa o pai. Devolve, pai, tudo que conquistei para o nosso reino. Entenderam? Essa dinâmica de realeza, de conquista e de estabelecimento de reino é que não entra na cabeça do cristão moderno, que está num outro contexto completamente diferente, não entende a monarquia, mal conhece a história, então para ele fica flutuando esses conceitos. Mas é importante você entender isso. A primeira fase é para o filho conquistar e reinar. Por isso ele vem como um guerreiro. Jesus não vem de qualquer jeito. Ele não vem como um santo abençoador, um profeta. Ele vem como um rei guerreiro, para conquistar e dominar. E reger as nações com vara de ferro. Autoridade absoluta, suprema. Mas terminada o estabelecimento do reino, desse reino milenar, e os inimigos todos derrotados, qual é o último? A morte. A morte é só no final do milênio, que ela é derrotada. Então a morte é banida no final do milênio, no juízo final. Agora não tem nenhum opositor para o reino do Pai. Nenhum, zero. Porque o Filho já equalizou tudo. Está na hora o Pai só vem quando está tudo dominado. Entenderam? Agora o Pai vem. Pode descer, Pai, porque já está tudo vencido. E agora o Filho reverentemente entrega o reino para o Pai. É esse o preâmbulo que eu queria fazer. Sua pergunta foi respondida? Então, já antecipei, não precisa não. Já estamos adiantando. Só para complementar, pastor, a questão também que a glória do Filho, o poder do Filho, procede do Pai. Procede do Pai. O Pai é tudo. É. Vem dizer ele que, né? O Tudo Filho procede do veio Pai. criar, mas ele tem Até agora do Filho procede do Pai. do Pai, né? Vamos finalizar agora que eu já dei o contexto histórico. Já viu o paralelo? Agora vai fazer sentido. Vamos lá? Quando ele entregar o reino a Deus Pai, eu perguntei, por que o Filho entrega o reino para o Pai? Porque o reino sempre foi do Pai. Vamos lá? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. No milênio tem potestades? Está aprisionado, mas está. E tem a morte. Vamos lá. Verso 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Não é Satanás. Não é o falso profeta. É a morte que é o último. Ok? Segunda ressurreição. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Aqui tem autoridade de submissão. Quem deu o poder para o Filho sujeitar todas as coisas? O Pai. E então o Pai está fora da submissão ao Filho. Quem entendeu? O Pai não pode submeter ao Filho, foi ele que deu autoridade para o Filho. Exclui o Pai. Tudo no universo está submetido ao Filho. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do seu poder é Jesus. Tudo no universo. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus disse. Se foi dado é porque alguém deu. E quem dá é maior do que aquele que recebe. Pede e te darei as nações por herança. Quem dá é quem pode dar. Quem recebe é porque recebeu de alguém que tinha para dar. Então aqui está em voga a autoridade de submissão. Deus, o Pai, não se submete ao Filho, mas deu todo o universo para o Filho.
Todo mundo chegou junto? Eu falei que isso aqui é uma parte mais linda. Só a exceção é que o filho não domina sobre o pai. Exclui aquele que tudo lhe subordinou. Foi o pai que deu tudo para ele. Verso 28, vamos lá. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, porque venceu todos os inimigos, incluindo a morte, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe deu, lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Amém, queridos? Olha o filho agora. Pai, pode descer que tudo é nosso. E agora o filho faz assim: pai, o reino é teu. Submisso e consciente que o pai é maior do que ele. Nunca usurpando a glória do pai. Amém? Todo mundo entendeu? Esse é o final da transição das duas fases do reino. A primeira foi para o filho reinar. A segunda, quem tem que vir é o pai, na Nova Jerusalém. Avança aí para mim. Terminou? É só para fechar com a igreja primitiva. Irineu de Leão diz assim: descerá a Jerusalém do alto sobre uma terra nova, como esposa adornada para o seu esposo. Ela será o tabernáculo de Deus, em que Deus habitará com os homens. Está falando da eternidade. A Jerusalém que se encontrava na terra, está falando da Jerusalém do milênio agora. De antes é a imagem da Jerusalém que os justos se exercitarão para a incorruptibilidade. Duas Jerusalém. A de antes é a do milênio e a nova, numa nova terra. No novo céu e na nova terra. O que acontece de verdade é que o palácio real de Deus desce para a terra, para Deus habitar com os homens. Amém, povo santo? Glória a Deus. Fica de pé nessa hora, terminamos. Isso aí é só uma lembrança na época, 2 anos atrás. Muito que eu aprendi foi nesse livro aí, ó. 1000 Anos com Cristo, do Matthew Bryce. Esse livro aí é excelente sobre milênio. Quem puder, adquira, é barato, não é caro, é menos de R$50. É um livro excepcional sobre o reino milenar. Está na mão do ancião de dias lá. Ó. 46, 47, mais frete. Vale a pena adquirir. Fala muito daquilo que você aprendeu nesse trimestre todo. Semana que vem, 13ª lição, fechando o trimestre, nós vamos combater as heresias. Inclusive de Agostinho. Não perca o embate final. Você veio aí 12 aulas. Eu preciso mostrar a você quem é que bagunçou tudo na história da igreja. Então, na última aula, nós vamos desmistificar as heresias criadas por Agostinho. Amém? Abençoar vocês para a saída. Você que estava aqui foi ministrado sobre detalhes sobre o reino de Deus. Jesus falou assim para os discípulos: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. Isso é privilégio. Muitos quiseram entender e não tiveram entendimento. Mas a vós é revelado os mistérios do reino de Deus. Somos muito bem-aventurados. Amém? Que nós possamos fazer bom uso disso tudo. Bom uso desse entendimento todo. Em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor, pelo simples fato de tu seres nosso Deus. Tu és Deus, o Todo-Poderoso. Nós te adoramos, Pai. E tu enviaste o teu Filho Jesus como nosso resgatador, como nosso Redentor, Salvador e Rei. E nós cremos na vinda do Rei. Nós esperamos a vinda do Rei para reinarmos com Ele sobre esta terra por 1000 anos. E ao final dela, Senhor, tu renovares todas as coisas e fazer algo completamente novo. E a tua glória inundar todo o universo.
tudo que foi criado, meu Deus. Como ansiamos por essas coisas. Te louvamos porque o Senhor nos deu entendimento na Escritura. Nosso coração não desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas o Senhor tem pingado nos nossos olhos colírio, para que possamos ver. Muito obrigado, meu Deus. A tua promessa é grandiosíssima, é maravilhosíssima. Não temos palavras humanas para descrever, mas tu lê e sonda os nossos corações. Sabe da alegria, o gozo, o júbilo de termos esse entendimento em nossas mentes, que o Senhor iluminou pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, meu Deus. Continua abençoando as nossas vidas, que nós possamos ser movidos pela visão, movidos pela promessa, movidos pela tua palavra maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, habilita e abençoa os meus irmãos em casa também, que ouviram essa mensagem ou que vão estudá-la depois. Que a tua mão seja sobre cada coração. Todos possam te glorificar, nosso Deus, e glorificar o Rei Jesus, nosso amado Salvador. Seja assim em nome do Senhor. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Possamos chegar bem nos nossos lares e estar logo mais à noite reunidos para te adorar em espírito e em verdade. Seja assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glórias a Jesus, nosso Rei. Aleluia. Vamos na paz de Cristo. Até mais tarde. Em nome de Jesus.